No capítulo 16 de Jó, é um lamento profundo e emocional. Jó, sentindo-se atacado por Deus e traído por seus amigos, expressa sua dor e desespero. No entanto, em meio a essa escuridão, ele faz uma declaração surpreendente e cheia de fé. Ele acredita que é um fiador celestial, uma testemunha divina que conhece a sua inocência. Esta é uma das passagens mais cruciais no desenvolvimento da fé de Jó. Vamos à leitura. Livro de Jó, capítulo 16. Jó respondeu então nesses termos: Já ouvi muitas vezes discursos semelhantes. Sois todos uns consoladores importunos. Quando terão fim essas palavras atiradas ao vento? O que é que te move para responder assim? Eu também poderia falar como vós, se tivesses no meu lugar. Arranjaria discursos a vosso respeito e sacudiria a cabeça contra vós. Eu vos encorajaria verbalmente e moveria os meus lábios sem nenhuma avareza. Se falo, nem por isso se aplaca minha dor. Se calo, estará ela afastada de mim? Mas Deus me extenuou, estou aniquilado, toda sua tropa me pegou. Minha magreza tornou-se testemunho contra mim, ela depõe contra mim. Sua cólera me fere e me persegue. Ele range os dentes contra mim. Meus inimigos aguçam os olhos sobre mim, abrem a boca para me devorar, batem-me na face para me ultrajar, rebelando-se todos contra mim. Deus me entrega aos perversos, joga-me nas mãos dos malvados. Eu estava em paz. Ele de repente me esmagou, segurou-me pela nuca e me pôs em pedaços, tomou-me como seu alvo. Suas setas voam em volta de mim. Ele rasga os meus rins sem piedade, espalhando o meu fel por terra. Abre-me em brecha sobre brecha, ataque-me como um guerreiro. Coci um saco sobre minha pele e rolei minha fronte no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e a sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Entretanto, não há violência em minhas mãos, e minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, e que seu grito não seja sufocado pela tumba. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minha oração subiu até Deus e meus olhos choram diante dele. Que ele mesmo julgue entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante, pois meus anos contados se esgotam e eu entro numa vereda por onde não passarei de novo. Em resumo, o capítulo 17 de Jó é um dos mais tristes e desesperados do livro. Jó lamenta não apenas a sua dor, mas a traição e a falta de empatia de seus amigos. Ele não tem mais nenhuma esperança para esta vida e vê a morte como um refúgio e o único lugar onde sua integridade poderá ser comprovada. O capítulo é uma poderosa elegia de um homem que, embora não tenha perdido sua fé na justiça de Deus, perdeu toda a esperança de encontrá-la nesta vida. Jó, capítulo 17. Meu espírito vai se consumindo, os meus dias se apagam, só me resta o sepulcro. Estou de fato cercado de zombadores e meus olhos velam por causa de seus ultrajes. Sê tu mesmo a minha calção, junto a ti, pois quem ousará bater em minha mão? Pois fechastes o seu coração à inteligência, por isso não os deixará triunfar. Há quem convide seus amigos à partilha, enquanto desfalecem os olhos de teus filhos. Ele me reduziu à zombaria do povo, como aquele em cujo rosto se cospe. Meus olhos se escurecem de tristeza e todo o meu corpo não é mais que uma sombra. As pessoas retas estão espantadas e o inocente se irrita contra o ímpio. O justo, entretanto, persiste no seu caminho e o homem de mãos puras redobra de coragem. Mas vós todos voltai e vinde, pois não acharei entre vós nenhum sábio. Meus dias se esgotam, meus projetos estão aniquilados. Frustraram-se os projetos do meu coração. Fazem da noite dia. A luz da manhã é para mim como trevas. Devereis esperar? A região dos mortos é a minha morada. Preparo o meu leito no local tenebroso. Disse ao sepulcro: Tu és meu pai, e aos vermes: Vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, minha esperança? E a minha felicidade, quem a prevê? Descerão elas comigo à região dos mortos? Afundaremos juntos no pó? O capítulo 18 de Jó é um discurso severo e sem compaixão. Bildade não se preocupa em consolar Jó, mas em provar sua teologia. Ele descreve o destino do ímpio com detalhes assustadores, numa tentativa clara de fazer Jó se ver nesse retrato
e finalmente confessar seu pecado. Para a habilidade, não há espaço para o sofrimento inocente. A dor de Jó é simplesmente a prova de sua culpa, e sua rebeldia apenas o afunda mais na escuridão. Jó capítulo 18. Bildade de Suás disse então nesses termos: Quando acabarás de falar a esmo? Terás a sabedoria de nos dizer depois? Por que nos considera como animais e por que passamos por estúpido a teus olhos? Tu que rasgas e teu furor, por tua causa a terra ficará abandonada e o rochedo mudará de lugar? Sim, a luz do ímpio se apagará e a chama de seu fogo cessará de alumiar. A luz obscurece na sua tenda e sua lâmpada sobre ele se apagará. Seus passos antes firmes serão encurtados e seus próprios desígnios os farão tropeçar. Seus pés se prendem numa rede e ele anda sobre malhas. A armadilha agarra seu calcanhar e o alçapão o aperta. Uma corda se esconde na terra para pegá-lo e uma armadilha ao longo da vereda. De todas as partes temores o amedrontam e o perseguem passo a passo. A calamidade vem faminta sobre ele e a infelicidade está aberta ao seu lado. A pele de seu corpo é devorada. O filho mais velho da morte devora-lhe os membros. É arrancado da tenda onde se sentia seguro. Leva-no ao rei dos terrores. Pode estabelecer-te em sua tenda, que não mais existe. O enxofre é espalhado em seu domínio. Por baixo suas raízes secam, e por cima seus ramos definham. Sua memória apaga-se da terra. Nada mais lembra o seu nome na região. É arrojado da luz para as trevas e é desterrado do mundo. Não tem descendentes nem posteridade em sua tribo, nem sobrevivente algum em sua morada. O Ocidente está estupefato com sua sorte, e o Oriente treme diante dela. Eis o que acontece com as tendas dos ímpios, os lugares habitados pelo homem que não conhecem a Deus. O capítulo 19 é um momento crucial na jornada de Jó. Sua dor atinge o ponto máximo, levando-o a clamar aos amigos e a lamentar sua solidão. No entanto, é precisamente nesse abismo de desespero que sua fé atinge seu ponto mais alto. Sua esperança não está mais na vida terrena, mas na vindicação final por um Redentor divino, que o restaurará e o fará ver a Deus com seus próprios olhos. Jó capítulo 19. Jó respondeu então nesses termos: Até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vossos discursos? Eis que já por 10 vezes me ultrajaste. Não vos envergonhais de me insultar? Mesmo que eu tivesse verdadeiramente pecado, minha culpa só diria respeito a mim mesmo. Se vos quiserdes levantar contra mim, convencendo-me de ignomia, sabei que foi Deus quem me afligiu e me cercou com sua rede. Se clamo violência, ninguém me responde. Levanto minha voz e não há quem me faça justiça. Ele fechou meu caminho para que eu não possa passar, e espalhou trevas pelas minhas veredas. Despojou-me da minha glória, tirou-me a coroa da cabeça. Demoliu-me por inteiro e pereço. Ele desenraizou minha esperança como uma árvore. Acendeu a sua cólera contra mim, tratando-me como um inimigo. Suas milícias se concentraram, construíram aterros para me assaltarem e acamparam em volta de minha tenda. Meus irmãos foram para longe de mim e meus amigos de mim se afastaram. Meus parentes e meus íntimos desapareceram. Os hóspedes de minha casa esqueceram-se de mim. Minhas servas olham-me como um estranho. Sou um desconhecido para elas. Chamo meu escravo e ele não responde, apesar de suplicá-lo com minha própria boca. Minha mulher tem horror de meu hálito. Sou repugnante aos meus próprios filhos. Até as crianças caçoam de mim. Quando me levanto, troçam de mim. Meus íntimos me abominam e até aqueles que eu amava voltam-se contra mim. Meus ossos estão colados à minha pele e à minha carne, e fujo com a pele de meus dentes. Compadecei-vos de mim, ao menos vós que sois meus amigos, pois a mão de Deus me feriu. Por que me perseguis como Deus e vos mostrais insaciáveis de minha carne? Quem dera se minhas palavras pudessem ser escritas, quem dera fossem elas consignadas no livro, gravadas por estiletes de ferro e chumbo, esculpidas para sempre numa rocha. Eu sei que meu vingador está vivo e que aparecerá, finalmente sobre a terra. Por detrás de minha pele, que envolverá isso, na minha própria carne verei Deus. Eu mesmo contemplarei, meus olhos o verão,
e não os olhos de outro. Meus rins se consomem dentro de mim. Pois se dizes, por que o perseguimos e como encontraremos nele uma razão para condená-lo? Temei o gume da espada, pois a cólera de Deus persegue os maus e sabereis que há uma justiça. Nesse trecho de Coríntios, essa passagem é uma forte repreensão contra o egoísmo e as divisões na igreja de Corinto. Paulo corrige o comportamento deles, retornando à essência da ceia do Senhor, um ato solene de comunhão, memória e proclamação. Ele adverte que a participação indigna traz juízo, pois desrespeita o sacrifício de Cristo e a unidade do seu corpo. O seu conselho final é um apelo à reflexão, à humildade e, acima de tudo, ao amor mútuo. 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 17 ao 34. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonias entre vós, e em parte eu acredito. É necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor. Porquanto mal vos ponde à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, e enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não, nisso não vos louvo. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come ou bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Nesse trecho do Salmo 88, é uma declaração solene do amor e do compromisso de Deus para com a linhagem de Davi. As promessas de proteção, poder e um reino eterno são a fundação da fé do salmista. A inclusão da linguagem de pai e primogênito eleva o rei a um status especial, que se tornará fundamental na teologia messiânica. Salmo 88, dos versículos 20 ao 28. Outrora, em visão, falastes aos vossos santos e disseste-lhe, impus a coroa a um herói, escolhi meu eleito dentre o povo. Encontrei Davi, meu servidor, e o sagrei com a minha santa unção. Minha mão sempre lhe assistirá, e meu braço o fortalecerá. Não há de surpreendê-lo o inimigo, nem ousará oprimi-lo o malvado. Sob seus olhos esmagarei os seus contrários, serão feridos aqueles que o odeiam. Com ele ficarão minha fidelidade e bondade. Pelo meu nome crescerá o seu poder. Estenderei a sua mão por sobre o mar, e a sua destra acima dos rios. Ele me invocará. Vós sois meu Pai, vós sois meu Deus e meu rochedo protetor. Por isso eu o constituirei meu primogênito, o mais excelso dentre todos os reis da terra. Nesse trecho de Eclesiástico, são um convite prático e inspirador para a busca contínua da sabedoria. Bem será que nos ensina que a sabedoria é encontrada na disciplina de ouvir os mais velhos, na meditação das leis de Deus e na persistência no aprendizado. Ele assegura ao leitor que o esforço não é em vão, pois a sabedoria recompensa o dedicado com uma vida de honra e de uma alegria profunda e duradoura. Eclesiástico capítulo 6, dos versículos 32 ao 37.
Como ele te revestirá como de uma vestimenta de glória, e a porás sobre ti como uma coroa de júbilo. Meu filho, se me ouvires com atenção, serás instruído. Se submeteres o teu espírito, tu te tornarás sábio. Se me deres ouvido, receberás a doutrina. Se gostares de ouvir, adquirirás a sabedoria. Permanece na companhia dos doutos anciãos. Une-te de coração à sua sabedoria, a fim de que possas ouvir o que dizem de Deus, e não te escapem suas louváveis máximas. Se vires um homem sensato, madruga para ir ter com ele. Desgaste o teu pé o limiar de sua porta. Concentra teu pensamento nos preceitos de Deus. Sê assíduo à meditação de seus mandamentos. Ele próprio te dará um coração, e a sabedoria que desejas te será concedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.